Eu não sei, eu não vou falar qual é o treinador que perdeu a ação, perdeu não sei o que aí. O importante é que ele perca o título, né? Mas enfim, independentemente de qualquer coisa, muita coisa pra gente poder, até sendo redundante, falar aí. Tem mercado da bola, mas tem o Campeonato Brasileiro pegando fogo, cara. Pô, o Flamengo conseguiu uma grande vitória, Corinthians goleado. Né, hoje tem Goiás e Cruzeiro, né? Goiás e Cruzeiro. Aliás, o Goiás, como você falou lá atrás, em outras edições do De Papo, com o resumo da rodada, o Goiás que é o clube mais aleatório do planeta. Não duvido nada de dar uma sapuletada no Cruzeiro hoje. Aliás, vou torcer para isso, né? Para deixar mais ainda um clímax de desespero nas 3 últimas rodadas do campeonato. É isso, vamos embora, tem muita coisa pra gente poder falar aí. Pois já adiantamos aí bastante da rodada, né, Casta? Mas o nosso próprio Bruno Castanho estava aqui lendo a matéria, essa questão aí do treinador que perdeu um processo para um comentarista, né, jornalista. A gente vai comentar disso agora, inclusive foi o caso do Abel Ferreira, né, que perdeu o processo que o Mauro César estava, que na verdade o Abel estava movimentando contra o Mauro César por uma fala dele em julho de 2022, onde o Mauro César chamou o Abel de colonizador, né? Papo de colonizador. Na época o Abel Ferreira estava falando, aí, sim, mas só para resumir, não, de boa. Só para resumir, ele estava falando do Gabriel Veron, que depois ele foi negociado para o Porto. É aquela história, né? Que tem muitos jogadores bons aqui, mas que a cabeça é complicada. E o Mauro César achou que na época era papo de colonizador. Nós que fomos colonizados por portugueses. Então, faz sentido. Mas o Abel perdeu o processo contra o Mauro e vai ter que pagar 10 milzinho pro Mauro. 10 milzinho pro Mauro. Bom, a Justiça Paulista, pra gente ler aqui a matéria do UOL, a Justiça Paulista rejeitou um pedido de indenização por danos morais, feito pelo treinador Abel Ferreira do Palmeiras contra o jornalista Mauro César, que é colunista do próprio UOL, e também foram comentários feitos na Rádio Jovem Pan, onde ele participa do Bate-Pronto, do Canelada, com Pilhado, tá sem polêmica, Vampeta, né? Exatamente, pouca. Em 2022, né, em julho de 2022, o Mauro César chamou o Abel de colonizador após uma entrevista coletiva na qual o jovem, o treinador, ao falar do jovem atleta Gabriel Veron, disse que os jogadores brasileiros tinham muito a evoluir em relação à formação, né? E aí tem a fala dele aqui: de longe são os melhores que eu já joguei, mas mentalmente tem muito a evoluir, a nível de educação, a nível de formação, enquanto homens, eles não têm essa formação, eles às vezes não têm noção do que estão a fazer, não tem noção nenhuma, e apostar na formação é isto. Foi essa a declaração do Abel, e o Mauro César rebateu isso, né? Então, europeu não bebe, não faz bobagem, é todo mundo disciplinado. Eu não gosto quando os portugueses vêm pra cá com esse papo furado. Abel fala em tom professoral, como se estivesse ensinando pra nós brasileiros como a gente deve se comportar. Não é assim, disse ele na ocasião, e aí ficou esse entreveiro entre os dois, né? Até o Abel Ferreira pedia 50 mil nesse processo e vai ter que desembolsar aí, né, como indenização ao Mauro César 10k. Resolveria um pedacinho nesse momento pra mim. 10zinho, né? 10zinho. Natal, não. O Abel Ferreira, ele tá pobre, né? Tá duro. Se quiser fazer um pix pra gente aqui, um superchat, a gente encaminha lá pro Abel Ferreira. Tá passando lá dificuldade, no né? Palmeiras. Mas sabe com esse detalhe aí, né, Júlio, Pitch, os amigos que estão com a gente no chat aí, é uma parada que até a juíza deu razão, né, o Mauro César, por isso que ele ganhou, né, a causa, porque o que o Mauro fez foi só uma opinião. Em nenhum momento ele ofendeu, né, o Abel Ferreira. Sim. E aí eu acredito até que se a gente pegar algumas coletivas do Abel Ferreira tratando alguns jornalistas, eu acho que era até mais fácil de rolar um processo ali do que propriamente nessa opinião do Mauro. E teve mesmo esse tom colonizador que o Mauro César usou, do Abel Ferreira? Cara, eu não lembro muito desse lance não, tá, Pito? Sendo bem sincero aí, o negócio do Veron, tô vendo pela coisa, mas assim, fala muito do jogador brasileiro, né? Que o jogador brasileiro tem que aprender algumas coisas e tal. Tudo bem, precisa aprender, tudo bem, mas aí o Mauro quis dizer que todo mundo sabe disso, não precisa vir um cara de fora para poder, né, passar essa situação, como se no resto do mundo não tivesse jogadores também com dessa forma, com esse problema, Casta, entre aspas. E aí, né, o Abel porque o Abel tem uma forma de falar, né, cara, que torna-se um pouco arrogante, né? E aí o Mauro fez deu essa opinião,
e o Abel processou. Mas ele perdeu o Júlio Miguel Neto. Ô, Julinho. Perdeu e vai ter que pagar as custas, né, bebê? Tu acha que isso é meio que hipocrisia do Abel? Ninguém lá fora bebe, ninguém zoa o plantão. O Mário Balotelli é brasileiro? Belíssimo exemplo, né, Pete? Aliás, o Eden Hazard é brasileiro? O Hazard deve estar com Hazard de vez em quando. Tá de brincadeira, né? O Mauro fez um comentário. Ele que é um cara bem, podemos dizer assim, polêmico nas suas posições, seu posicionamento em alguns assuntos, né? Ao meu ver, ele deu a opinião dele. E ele falou ali que não concordava com muitas coisas, né? O Abel Ferreira, ele gosta de ser o dono da verdade, né, cara? Isso me incomoda demais no Abel Ferreira. Vai receber uma propostinha lá do Mundo Árabe, que vá também. Vá pra casa do chapéu, né, meu amigo? Vai lá, vai ganhar os dólares, os euros. Talvez o mais bem pago do mundo. Tá maluco, irmão? Se eu fosse, eu nem pensaria. A morar em Dubai, vai pra onde ele quiser. Fazer o pezinho de meia, né, cara? Poder comprar vários Celtinha, né? Irmão, tá maluco? Pé de meia, eu tô pensando em fazer já tem uns 5 anos. Ele vai fazer uma fábrica de meia, né? Tá maluco, ainda mais lá em Dubai. Cara, assim, sobre esse assunto, ele se sentiu incomodado, se sentiu ofendido, um tom pejorativo. Foi muito mais do que um simples comentário, foi pra justiça, perdeu e vai pagar um dinheirinho pra também deixar de ser chato. Pô, o Abel é muito mal, irmão. Ele reclama de tudo, em relação à arbitragem também. Eu me lembro um jogo que o Fluminense venceu o Palmeiras aqui por 1-0 no Maracanã, ele chorou demasiadamente, copiosamente, né? Tem essa rixa do Abel com o jornalista também, né, cara? Tem, cara. Ele faz questão de ser uma pessoa antipática em sua grande maioria do tempo. Ele faz questão de se mostrar um cara, teoricamente, na cabeça dele, mais culto, mais inteligente do que os demais. E eu vou falar uma coisa pra você, cara. Aquele título da Libertadores fez ele ficar com uma marra absurda. Contra o Santos? Contra o Flamengo. Porque contra o Santos ele já tinha vencido, estava ali consolidado como um campeão. Ele tinha acabado de chegar também, e o Palmeiras era muito inferior ao Flamengo naquele momento. Tanto que o Flamengo, com o caco que o Flamengo estava físico, do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, do Arrasca, que estava vindo de uma lesão, o Flamengo foi muito melhor. Acho até que foi a melhor final de Libertadores que o Flamengo jogou entre 2019, 2021 e 2022. E foi justamente que o clube não conquistou o título, né? O Flamengo brincou de perder gols. O Flamengo teve uma superioridade absurda, numérica em questões de chances reais. E ele fez tipo não é uma série, né? Fez tipo um documentário, se achando rei da cocada preta, falando muito do primeiro gol do Palmeiras, que na verdade ele realmente explorou uma deficiência do Flamengo. Que era clara, notória. Que sinceramente até minha filha de 8 anos sabia que o Flamengo tinha aquela deficiência. Então foi muito mais uma ineficiência do Renato do que uma certa observação muito bem analisada pelo técnico Abel Ferreira, né? Você vê que no gol realmente do Palmeiras, ele explorou a falta de conhecimento do Renato, que pra mim é um entregador de colete, não é um treinador, é a minha opinião. Pra mim o Renato é E hoje ele enfrenta o mesmo problema defensivo. Toma muito gol, pelo lado esquerdo ali também, vazado pra caramba. Exato. E ali realmente é um erro de posicionamento, ele atrai o Flamengo, em que pega o Felipe Luiz na frente e o Bruno Henrique nas costas, né? E aí sai o primeiro gol do Palmeiras, que deu uma certa tranquilidade para a equipe paulista. Acho até que se o Flamengo sai na frente do Palmeiras em 2021, o Palmeiras não ganharia aquele título. Dificilmente teria força para empatar e virar, embora são equipes com os confrontos equilibrados quando é na hora do vamos ver, né? Na Supercopa do Brasil, você vê que o Flamengo perdeu esse ano por 4-3, naquela de 2021, que naquele ano o Flamengo tinha vencido, o Flamengo saiu na frente, o Palmeiras saiu na frente, o Flamengo empatou, virou, o Palmeiras empatou de novo, foi para as penalidades. Os confrontos realmente, quando são em jogos decisivos, tem sido equilibrado, né? Agora, o Palmeiras foi campeão, mérito, parabéns, mas ali foram 2 finais em que o Palmeiras flertou também por não vencer. Foi assim com o Santos, do Cuca, com gols 44. Aí a pessoa fala, mas o Flamengo também flertou em não vencer em 2019. É verdade. Realmente o título é feito por detalhes. Justamente por isso que eu acho que a marra e a arrogância dele, ela deveria ser um pouco mais comedida, né? Porque ele flertou em não vencer com o Flamengo. Talvez aquela bola do Michel tivesse entrado, a bola do Gabigol tivesse entrado, o Andrés não tivesse falhado tanto tempo.
E aí depois desse título ele ficou uma marra, amigo, porque o Palmeiras ganhou muita força, o Palmeiras realmente ganhou muita confiança e aí destruiu o Atlético Paranaense em 2022 na Supercopa, perdão, na Recopa Sul-Americana, ganhou muito facilmente alguns títulos e ele tinha acabado de vir de uma fase muito ruim. Perder a Copa do Brasil pro ABC, a Recopa Sul-Americana pro Defensa e Justiça, o Campeonato Paulista pro São Paulo, mal no Campeonato Brasileiro, ele só tinha, entre aspas, a Libertadores para tentar conquistar. E ele surpreendentemente conseguiu eliminar um Atlético Mineiro que era muito favorito naquela temporada, então isso deu muita moral pro Abel. Muita moral. Então ele acha que ele é um intocável. Ali o Atlético já tinha praticamente sido campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, sim. Em 2022 no início tinha sido campeão da Supercopa em cima do Flamengo nos pênaltis, que ninguém queria ganhar, é verdade, mas o Atlético vivia um momento muito melhor e o Palmeiras eliminou o Atlético. O Palmeiras não era o favorito contra o Flamengo, e aí deu muita musculatura a esse treinador que hoje muita gente tem medo de criticar, ele gosta de inibir os repórteres, os jornalistas que vão lá, não só setoristas do Palmeiras, mas os adversários do Palmeiras e os jornalistas locais, né? Aliás, já teve alguns embates com alguns espalhados pelo Brasil. E ele confunde justamente o relacionamento pessoal com o profissional. Né? Então ele sabe que a grande imprensa o respeita, mas também não gosta dele. E ele faz disso um grande teatro, é a minha opinião. Ele balançou. É porque ele chegou ganhando. Só pra complementar, foi contra o CRB que tu falou ABC. CRB, perdão. CRB. Eu falei, sopa de letrinhas. Isso. Foram 3 porradas seguidas. Primeiro foi o Paulista pro São Paulo do Crespo, que o São Paulo não ganhava o título há muito tempo. Né, Crespo. E depois ele perde... Copa do Mundo Paulista. Ele perde pro Defensa e Justiça de Enzo Fernandes, que naquela época tava no Defensa e Justiça. Bom jogador. Aliás, bom não, excelente. Hoje tá no Chelsea, né? Na época era um bom jogador. Pergunta pro Chelsea. Na época era bom jogador, né? E aí ele volta pro River, que vende rapidamente pro Benfica, que vende pro Chelsea. A história você já sabe, a Argentina é campeão mundial. Mas ali era o Enzo Fernandes, um promissor que o Flamengo deu mole, né? E ali ele começa a balançar cada vez mais, e aí vem a pífia eliminação pro CRB, o péssimo Campeonato Brasileiro, e aí bancaram ele pelo menos até o final da temporada, e ele consegue a sobrevida. Deu sorte no chaveamento, pegar equipes medianas para fraca, nas oitavas e nas quartas, e aí quando enfrenta o Atlético Mineiro, não era o favorito, o Hulk perde um pênalti no Allianz Parque, o Atlético sai na frente, o Vargas faz 1-0, perde um gol feito, e aí na jogada do Gabriel Veron, Dudu empata, e na época tinha a qualificação do gol fora de casa, então 0-0 no Allianz, 1-1 no Mineirão. O Palmeiras passou para a grande final para enfrentar o Flamengo, e ele consegue, cara, fazer 1-0 muito rápido com o Veiga, explorar a deficiência do Flamengo pelo lado esquerdo, que era notório. O Felipe Luiz em Libertadores final não combina. Ele é um grande peidão na farofa em Libertadores, muito experiente. Libertadores, é Champion, é Chelsea, mas quando pega Flamengo e Libertadores, Felipe Luiz não combina. Pelo menos em final não combina. E aí ele vai lá, faz 1-0, o Flamengo até jogou bem. Conseguiu um empate já uns 30 e pouco do segundo tempo. E da grande... Teve a bola do Michael, né, cara? Mas ali, se vai para uma prorrogação, o Flamengo tava indícios de que ganharia. O Flamengo tava muito mais inteiro, mesmo estraçalhado fisicamente, porque o mental do Palmeiras não tava legal. Não estava legal, o Palmeiras estava pouquíssimo ameaçando o Flamengo. E aí se criou um mundo e um monstro chamado Abel Ferreira, um monstro no sentido não pejorativo, mas no sentido figurado, porque ele ficou com muita moral. O cara chegou aqui no meio de 2020, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E a imprensa precisava de uma figura para diminuir o que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Essa é a grande. Não é só o Jorge Jesus de estrangeiro, não é só o Jorge Jesus de português que é bom. Tá vendo esse cara aqui? Talvez ele não jogue tão bonito, mas ele é bom tanto quanto, ele é melhor, ele é mais vencedor. Eu vi um debate agora num dos programas aí, que eu não lembro, que fala exatamente comparando um com o outro. Cara, o que o Jorge Jesus fez em 6 meses é muita coisa. Ele bateu todos os recordes no Campeonato Brasileiro e foi campeão da Libertadores. Se ele continua, que já tinha começado o ano ganhando Carioca, Recopa, né, e Supercopa. O Jorge Jesus simplesmente ele fez 5 títulos em 4 derrotas. Isso é. Sendo que das 4 derrotas, uma foi pro Liverpool na prorrogação do Mundial. A outra foi pro Santos. Todo mundo bêbado. Aí Emelec... Vamos ser honestos. Bahia 3-0. Vamos ser honestos. As 2 derrotas que ele teve foi pra Bahia e Emelec, que ele foi muito infeliz. Logo no comecinho também. Mas logo no começo do trabalho. Ele realmente coloca o Felipe Luiz na estreia. Felipe Luiz, de novo, voltando ao assunto. Felipe Luiz na estreia. Contra o time do Bahia, fora de casa. Correria do babando cacete, sangue, né, amigo? Cheio de tesão, de 50 gorila no cima, irmão. O cara vai lá, 3-0. E aí teve a falha do Diego Alves também. Primeiro tempo,
Bahia... O Túlio dando condição. E aí o Flamengo foi prejudicado, quando estava 2-0, teve um pênalti, acho que não sei se foi no próprio Felipe Luiz ou no Berris, por isso o Berris estava no Flamengo nessa época, mas houve um pênalti sim ali, naquele cantinho ali, houve um pênalti, mas estava 2-0, o Flamengo entregue, mal, 3 foi pouco. Agora, o jogo que ele foi feliz contra o Emelec lá, que ele botou o Rafinha de ala, depois disso, ele azeitou, irmão, esquece, a história tá aí. E já tinha começado ganhando do Júnior Barranquilla, fora de cara 2-1, e fez 3-0 no Barcelona, que foi aquele último jogo com o público. Com o Thiago Maia, Gerson na volância, todo mundo gostaria de ver o Thiago Maia barrando o Ilharão. Com Gustavo Henrique e Léo Pereira na zaga. Os jogadores que ele na época... GHILP. E na época, parece até nome de disco, né, de vinil. Mas foi jogadores que veio na época, né? O Flamengo perde, 2020, teoricamente, a zaga, o Rodrigo Caio teve uma lesão, o Pablo Mari foi pro Arsenal e ele traz justamente os dois jogadores, um para compor o elenco, pro lugar do possante Rodolfo. Sai o Rodolfo, vem o Gustavo Henrique, sai o Pablo Mari e entra o Léo Pereira. E aí foi essa dupla de zaga com a dupla de volante na época que todo mundo queria, o Ilharão no banco, mesmo o Ilharão sendo muito campeão, todo mundo achava que o Thiago Maia era o volante que poderia ter potencial para barrar o Ilharão. E nem que nesse jogo joga o Thiago Maia e Gerson. Agora tem um detalhe nisso aí. E foi um chocolate. A outra Libertadores do Palmeiras, né, do Abel, ele ganha fora 3-0 do River, né? E depois toma um amasso. Não, então, ali foi um dos melhores jogos de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Fora de casa. Foi um atropelo do Palmeiras, um atropelo tático até, porque o River ia lá, gol do Palmeiras. E o Palmeiras soube defender e soube ser muito eficiente nos contra-ataques, mas na volta mostrou que realmente a equipe do River foi um pecado não chegar àquela final. O Montiel jogou pra cacete. Aliás, o próprio Montiel diz que foi o melhor jogo que ele fez com a camisa do River. Foi 2-0 e 3 gols anulados. 2 gols anulados e um pênalti anulado. Todos criteriosamente e muito bem anulados, diga-se de passagem, mas por um pentelésimo. Sim. Né? Os 2 gols foram por um pentelésimo, o pênalti realmente o cara estava impedido na origem do lance. Meu irmão, surreal. Né? E o Palmeiras cagaste o quilo certo. Foi pra final e aí ganhou o Palmeiras, o Santos de Cuca por 1-0 com gol do possante Breno Lopes. Depois aí realmente ele ganhou muita notoriedade. É o treinador mais vencedor do Palmeiras. Pra mim, é o maior treinador da história do Palmeiras, que teve o Luiz Felipe Scolari também muito vencedor, né? E tantos outros. Mas eu acho que isso faz com que ele coloque a marra dele nas entrevistas. Se coloque até como... E se coloque como um marrento, um Dick Vigarista português, que parece o Dick Vigarista. E pra gente fechar isso, né, o Abel, nesse processo, ele colocou que o Mauro César é um notório torcedor do Flamengo e que, em razão da paixão futebolística, muitas vezes emite comentários parciais desprovidos de caráter informativo. Abel, não me processa não, mas tá chato pra cacete. Eu sou Flamengo também, tô durinho, irmão, mas tão mal. E ele disse que o treinador disse que as afirmações do jornalista eram injuriosas e tinham conotação xenofóbicas. Então, vai pra casa do cacete, foi o processo. Pastelzinho de Belém. Exatamente. Aí o Mauro César também fez a defesa dele e tudo mais, né? Disse que o Abel Ferreira, por diversas vezes, foi deselegante e agressivo com o jornalista, então havia essa rixa e o Mauro acabou ganhando.